Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi responder aqui então no canal uma tag, a tag chamada Como Eu Leio. Tem algumas perguntas aqui que eu achei interessante sobre o meu processo aí de formação como leitora, que eu quis trazer pra cá, acho que vai ser um bate-papo legal. E caso vocês queiram, também podem responder aqui embaixo nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Vou adorar saber também como vocês se formaram como leitores. Mas bora lá! A primeira pergunta é: como você descobre novos livros? Bom, todo mundo sabe aí no meio literário que livro é pirâmide literária, né? Então, eu acompanho alguns canais aqui no YouTube que acabam, gerando indicações pra mim, principalmente pessoas que eu identifico que têm um gosto muito similar com o meu, então eu aproveito isso o máximo que eu posso. E tem muito esquema também de um livro ir puxando o outro. Então, eu tô lendo agora, por exemplo, a Ilíada, que por conta disso você vai ler vários outros gregos, você vai para dicionários, você vai para revisões, você vai buscar podcast, enfim, né? A gente vai aí nessa busca, então faz com que essa história vá se desdobrando. Comentei também que eu li o Diário do Homem Supérfluo. Então, por conta disso, eu acabei indo estudar, esse tipo psicológico na literatura, acabei encontrando outros livros também que me interessaram, e daí assim, não tem mais fim. E também, em livros de não ficção, eu gosto de pegar bastante as recomendações também dos próprios autores. Então, tô lendo agora Encaixotando a Minha Biblioteca, do Alberto Mangel. Isso ativa aquela curiosidade, então faz com que eu vá atrás. Então, eu acho que é uma coisa que vai puxando a outra realmente. A segunda pergunta é como você entrou no mundo da leitura. E isso aqui eu acho que dá pra falar muito só sobre isso. Comecei a ler ainda criança, ainda muito pequena. Eu lembro do primeiro livro de eu ter lido, entre aspas assim, que minha irmã leu pra mim, foi A Bela e a Fera. Tive então uma entrada aí através do mundo das princesas, e para mim o que mais me chamava a atenção é que a Fera tinha uma biblioteca enorme, a Bela adorava passar o tempo na biblioteca da cidade dela, então tudo isso assim me remetia a um ambiente muito lúdico e ao ambiente ao qual eu queria estar imersa naqueles livros. Isso me chamava muito a atenção. Meus pais, quando eu era criança, então eles assinaram aqueles gibis da Turma da Mônica. Isso fazia com que eu sempre tivesse um gibi ali perto. E logo que eu entrei na escola, eu sempre fiz muita amizade com as bibliotecárias da escola. Então isso fez com que eu conseguisse ter acesso a livros ali, e por conta dessa amizade elas deixavam eu ler livros que nem eu podia ler ainda, como Forrest Gump, Tristão e Isolda, enfim, diversos outros livros. Então, isso foi acompanhando também a minha formação escolar. Então, até eu sair ali do ensino médio, muitos dos livros que eu consumia eram no ambiente da escola. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu passava muito tempo também no centro da cidade, em sebos, buscando livros, conhecendo coisas novas. Foi a época que eu tive contato com Ana Karenina, com Dostoiévski, com o Conde de Monte Cristo, enfim. Foi esse momento aí que eu tive um grande mergulho, na literatura. Frequentei também um bom tempo a biblioteca municipal da cidade. Não era tão cheia, tão rica, mas foi lá que eu peguei pela primeira vez A Insustentável Leveza do Ser, que é o meu livro favorito da vida. Então é muito engraçado ver que fora esse início, dentro de casa, que os meus pais me forneceram ali, os gibis principalmente, logo em seguida, muitas das coisas que eu lia eram dentro do ambiente escolar e também na biblioteca municipal da cidade. E isso me leva então para a terceira pergunta, é como o seu gosto literário mudou com o passar do tempo. Logo que eu encerrei o ensino médio, eu comecei a estudar para pré-vestibular, aquela loucurada, para entrar numa faculdade, e consegui entrar na faculdade, entrei no curso de psicologia. Isso fez com que eu tivesse uma imersão acadêmica tão grande que eu não conseguia ler livros de literatura. Então, era muito livro técnico, muito artigo, muita pesquisa científica, muitas referências de autores também da psicologia, que eu acabei tendo ali que consumir até mesmo como leitura obrigatória, algumas outras nem tanto, mas para eu conseguir me formar. Depois que eu me formei, eu tive também um hiato ali na minha vida de leitura. Eu considero que eu voltei a ler com mais afinco faz uns 2 anos. E isso fez com que o meu gosto mudasse muito. Então vamos pensar que eu lia bastante até uns 17 anos, mais ou menos. E voltei a ler com mais afinco com 26, 27 anos.
Então, obviamente que eu amadureci também, aquilo que eu leio amadureceu também. Então, antes a Morgana adorava Crepúsculo, lia o Diário da Princesa, enfim, esses livros. E agora eu desenvolvi um gosto muito mais significativo por livros de literatura clássica e principalmente esse ano aí um boom em literatura russa, que está sendo uma das minhas grandes paixões no momento. Então, sim, eu acho que o meu gosto amadureceu como eu amadureci. Não que ache que só pessoas maduras vão ler clássicos, muito pelo contrário, eu ainda tenho alguns livros young adults que eu gosto de ler também, mas que acabam não tomando ali grande parte do meu dia, ou que eu não acabo me dedicando tanto para leitura. Bom, a quarta pergunta é: com que frequência você compra livros? Atualmente está mensalmente. Eu tô fazendo um cronograma ali, né, de quando eu compro tal livro, para acompanhar as leituras que eu estou fazendo, o que eu quero vir a fazer, então eu estipulo ali um orçamento no mês, para que eu consiga comprar tudo que eu preciso relacionado à literatura. Então, lapiseira, flag, caderno, livro, enfim, tudo desse universo. E o que tem me ajudado bastante é o Kindle, então eu sempre leio um pouco antes no Kindle, pego uma amostra, tem bastante coisa disponível no Kindle Unlimited, então isso faz com que eu acabe consumindo livros e não precise comprar todos. Compro só alguns e também tento ali não comprar um livro que eu não vá conseguir ler naquele momento. Então, poxa, por mais que eu queira, a não ser que seja uma mega promoção, mas se eu quero, tô precisando ler naquele momento, eu compro. Se eu vou ler só daqui uns 2, 3 meses, aí eu não compro, deixo pra depois, né? Não faz sentido virar também uma acumuladora. Eu quero que a minha biblioteca ela faça sentido com aquilo que eu estou lendo, com aquilo que eu estou consumindo. Não que seja um depósito somente de livros. A quinta pergunta é: como você entrou nesse mundo dos canais literários? Isso me fez pensar porque eu não tinha refletido exatamente o porquê, sabe? Qual que foi essa virada de chave para eu começar com o canal e etc. Eu fiz uma tentativa de início, né? Eu acho que já vai fazer um ano, mais ou menos, que eu coloquei um vídeo no ar, muito motivada pelo fato de eu gostar muito de ler, consumir muitos conteúdos sobre literatura. Mas eu não consegui avançar, eu acho que tem um vídeo só no meu canal ali que você vai ver que dá um gap bem significativo entre o primeiro vídeo, o segundo e o terceiro. Mas teve um dia que eu vi um vídeo da Paloma Lima, dela falando que ela não gostou de Miss Dalloway, da Virginia Woolf. Eu me identifiquei muito com aquilo porque eu não gostei do livro também, e todas as pessoas que eu via falando sobre esse livro amaram, era livro favoritado, tinha sido um grande marco. E isso fez com que eu sentisse que eu estava lendo errado o livro, né? Porque, poxa, como assim só eu não gostei, né? Se tá todo mundo gostando, o que eu não vi no livro? E esse comentário dela fez com que eu percebesse que não, talvez eu tivesse lido sem certo, tava tudo bem eu não gostar daquele livro. E isso me fez pensar, porque eu não tinha encontrado ninguém ainda que falasse da forma com que eu tinha me identificado com o livro. Então pensei que talvez eu pudesse falar também da minha experiência de leitura, para que outras pessoas pudessem se identificar, se sentissem acolhidas e também descobrissem coisas novas sobre os livros. Então basicamente foi isso que me motivou a voltar, né? Então realmente consegui publicar os vídeos semanalmente. Hoje eu estou publicando 2 por semana, às quintas e aos domingos, e eu tô sentindo que a coisa engrenou de vez e é daqui pra frente. A sexta pergunta é: como você reage quando não gosta do final de um livro? Eu não costumo me chatear muito, sabe? Pra mim o livro é a jornada. Eu sei que às vezes o pessoal fica um pouco indignado com o final de um livro. A Senhoria, né? Eu participei de um clube de leitura que a gente falou sobre a Senhoria, o pessoal odiou o final. As Noites Brancas também do Dostoiévski tem um final ali que pode ser um pouco polêmico. Mas esses livros que eles têm um bom desenvolvimento não me chateiam tanto. Então eu sei que faz parte, eu tento fixar muito mais como foi o desenrolar da história, aproveitar a jornada do livro, não somente a linha de chegada. Mas tem alguns livros, tipo thriller, que pra mim, se o final ele não vai estar amarrando tudo o que tá acontecendo, pra mim a jornada aí acaba não fazendo tanto sentido, sabe? Porque dificilmente a gente tem uma mega construção de personagem, como num livro, a exemplo dos que eu dei do Dostoiévski, tem muitas coisas soltas, né, que elas vão fazer sentido só no final, então se não for bem amarrado, isso me perde. Daí eu fico realmente chateada, porque ler é um investimento de tempo, né, e tempo é uma coisa que não tem preço, não volta atrás. Enquanto eu podia estar lendo um livro que eu não curti tanto o final, eu posso ler outro que vai ali contribuir mais para minha formação como leitora.
Então eu tento levar isso em consideração, tanto que os thrillers são livros que acabam não me cativando tanto, eu não leio tanto sobre isso, vou mais para um clássico que vai ter às vezes um desenvolvimento psicológico mais cabeçudo, que eu estou percebendo que é aquilo que eu gosto mais, que eu sinto mais felicidade em ler, que eu fico mais empolgada, assim, me dá um suador de ler, porque eu fico tão extasiada com aquilo dali que eu tô consumindo, que, nossa, vale super a pena, então eu tento investir realmente meu tempo em livros que vão fazer sentido, que vão me dar aí esse quentinho e às vezes esse suador também de ler eles. E a última pergunta é: com que frequência você espia a última página do livro para ver o que acontece no final? Eu já fiz isso muito, mas principalmente na minha adolescência, então eu sempre olhava a última página. Parei de fazer isso, eu entendo a curiosidade, mas eu percebia também que apesar da curiosidade tinha muita coisa que eu não entendia, acabava só ficando mais angustiada para entender como as coisas chegaram naquele ponto do que aproveitando a jornada. Não é nem tanto que eu não queira saber o final do livro, né? Sim, eu quero saber o final do livro, mas eu não me incomodo com spoilers, por exemplo. Eu gosto de pegar resenhas completas, que eu vá entender de ponto a ponto. E se o desenvolvimento da história me interessa, daí eu vou para aquele livro. Mas espiar só para ver o final, acho que isso gera uma ansiedade aí desnecessária, pelo menos para mim. Bom, pessoal, por hoje é isso. Caso você conheça alguma outra tag que você queira que eu responda aqui no canal, pode deixar também nos comentários. Vou adorar ver as sugestões de vocês. Vou deixar aqui embaixo também o meu link da Amazon, então caso você queira comprar qualquer item de livraria ou qualquer item para sua casa também, fica à vontade para utilizar. Isso me ajuda com uma pequena comissão para o canal. Isso faz com que eu consiga reinvestir aí em livros para trazer conteúdos para vocês também. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal e de compartilhar com alguém aí essa tag. E nos vemos no próximo vídeo.